Fala, torcedor colorado! Bom, gente, não tá tudo bem, não tá tudo certo. Nesse conteúdo de Inter, a gente não vai nem repercutir sobre o que aconteceu na derrota de ontem do Colorado para o Atlético Nacional da Colômbia, lá no Atanásio Girardot. Vai ser mais para a gente conversar sobre o que realmente está acontecendo com o Sport Clube Internacional. Eu não posso ser aqui hipócrita, eu não posso ser aqui ser contraditório com o que eu sempre digo, sempre tento ser positivo com as coisas do Inter aqui no canal. Eu sempre tento ver o lado positivo das coisas, como o fato do Internacional ficar muito tempo sem perder, com o técnico Roger Machado em 2 oportunidades, na temporada passada, desde a sua chegada e também nesse ano. Fez o Internacional conquistar o Campeonato Gaúcho, algo que o Internacional não vinha conquistando há muitos anos. O técnico Roger Machado encontrou uma maneira e soluções com o que tinha à sua disposição para fazer esse mesmo grupo do Internacional jogar. E o Internacional tinha poucas derrotas nessa temporada. O Inter perdeu para a seleção mexicana em jogo amistoso, que não foi oficial, foi um amistoso. E recentemente vem de derrotas que vem aí colocando alguns pontos de interrogação no trabalho que está sendo feito nesse momento. Não pelo técnico Roger Machado, mas sim por suas decisões. O Internacional mais uma vez foi jogar fora de casa acadelado, desculpa a palavra, mas o Internacional foi jogar acadelado. A gente entende, eu também já disse aqui no canal, que o time do Atlético Nacional, time da Colômbia lá de Medellín, é um time fisicamente muito forte. Tinha a volta do Hinestrosa, que cumpriu suspensão no jogo passado diante do Bahia. Não jogou muito bem diante do Internacional no Beira-Rio, mas é um jogador perigoso, rápido, habilidoso, forte fisicamente. Tem o Viveiros, tinha o Biliars, tinha outros jogadores ali que podiam envolver fisicamente e tecnicamente esse time do Internacional. E o técnico Roger Machado não soube ler o adversário. O tamanho do Internacional, do clube campeão do mundo, não pode jogar diante do Atlético Nacional da Colômbia, mesmo sendo o time forte fisicamente e tecnicamente tem algumas peças, como eu falei aqui, individualmente de habilidade, mas o Inter é mais do que tudo isso. É inadmissível o Inter ir pra lá com 3 volantes. Cara, se fosse um jogo diante de um Corinthians fora de casa, como foi, ou se fosse num jogo mais difícil, como contra um Flamengo no Maracanã, contra um River Plate, ou até mesmo num Clássico Grenal, que também já não seria muito... A torcida não engolir muito isso. Mas jogar diante do Atlético Nacional, um jogo de um Internacional que tem peças individuais muito melhores, ir pra lá pra jogar precisando fazer resultado. O Inter vem de um empate melancólico diante do Nacional, em pleno estádio de Beira-Rio, com o Inter em 15 minutos tomou 3 gols. O Inter precisando do resultado, visto que no dia anterior o Nacional do Uruguai venceu o Bahia, encostou no Inter. E o técnico Roger Machado vai lá em escala 3 volantes, Fernando, Bruno Henrique e Thiago Maia, que os 3 não fizeram durante a partida toda. É inadmissível. O Internacional, no primeiro tempo, assistiu. Os jogadores do Internacional, o técnico Roger Machado e toda a comissão técnica, os jogadores do banco de reservas, no primeiro tempo, parecia mais que estavam assistindo o espetáculo ali, o jogo, do que jogando. Primeiro tempo inteirinho o Internacional pegava a bola e devolvia para o Atlético Nacional. Com o Hinestrosa a todo momento jogando na falha do Bernabé. Todo momento. Todo momento o Internacional, o lado direito, o lado esquerdo de defesa, lado direito de ataque, ele com o Hinestrosa, toda vez ganhando todas as divididas com o Bernabé. E numa jogada pela direita, pelo lado esquerdo de ataque do Atlético Nacional, lado direito de defesa do Internacional, numa arrancada pela esquerda, o Hinestrosa acha aí o Viveiros, que ganha da marcação do Victor Gabriel, totalmente comprometedor na partida. Ele espera o jogador dominar dentro da área. O zagueiro, o Victor Gabriel, espera o jogador Viveiros dominar a bola dentro da área, ter a calma de girar o corpo, olhar para onde vai chutar e chutar forte. Isso com o Victor Gabriel, um zagueiro jovem,
tem técnica. É um zagueiro, não pode deixar o adversário dominar a bola dentro da área, ainda girar, olhar para onde vai chutar e chutar com tranquilidade. Primeiro tempo inteirinho, o Internacional não deu um chute a gol. Aí a gente vai para a questão do Ener Valencia. Eu tento ser positivo sobre o Ener Valencia. Eu participei antes de ontem, vulgo quarta-feira, perdão, no canal do meu colega Igor Martins, uma live lá no canal dele, onde eu falei sobre a situação do Ener Valencia, que eu confio no potencial do Ener Valencia. Eu confio que o Ener Valencia vai dar a volta por cima. Só que fica difícil. O cara não ganha uma dividida, pega a bola, se atrapalha sozinho. Até se esforçou um pouco mais nessa partida. Mas o jeito que foi colocado o time dentro de campo fazia que o Ener Valencia tivesse que voltar para buscar jogo. E não é a característica dele. E saiu lesionado, ainda preocupa, o Inter já não tinha, o Borré agora já não tem, o Ener Valencia. E quem entrou, o Luca, fez mais que o Ener Valencia durante o jogo todo. O jovem Luca preocupou mais a defesa do Atlético Nacional do que o próprio Ener Valencia. Ah, como é que eu vou defender o Ener Valencia? Não tem como. Possível. Eu ainda colocaria o Ricardo Martins por questão de característica, por ser um jogador forte fisicamente, um trombador, alto. No jogo passado, o Internacional sofreu com a bola aérea diante do Corinthians. Agora, pelo chão, sofreu contra o Atlético Nacional. Qual é a desculpa? Aí o técnico Roger Machado vai para a coletiva e traz aí as explicações, desconecta da realidade. E vamos ser realistas, o Internacional, alguns jogos, não vinha jogando bem. Ganhou com as calças na mão do Maracanã, no estádio do Maracanã, no estádio Beira-Rio, com gol do Gustavo Prado, jogador que saiu do banco de reserva para resolver. Aí sofreu diante do Corinthians. Jogou com o jogador a menos no segundo tempo, é verdade, jogou. Mas a realidade é que o Internacional nos primeiros minutos já tinha sido envolvido pelo Corinthians. E aí o Inter começou a se encontrar na partida. E não é só porque determinado situação, estratégia durante uma determinada partida de determinado jogo dá certo, que vai dar certo em todos os jogos. Uma coisa, tu ir lá na Neoquímica, diante do Corinthians, jogar com 3 volantes, para sair em contra-ataque. Para aí depois se encontrando no jogo. Outra coisa, jogar diante do Atlético Nacional da Colômbia com 3 zagueiros, pelo amor de Deus, é o Internacional. Estamos falando do Inter. Que mundo o Internacional está vivendo? Admissível, o Internacional no primeiro tempo deu um chute a gol. Não, na verdade deu um chute a gol com o Wesley. Que com o goleiro ali, o Ospina deitado, ele um chute em cima do goleiro. Ah, pelo amor de Deus, aí fica meio difícil defender o Internacional dessa maneira. Eu tento ser positivo, eu tento ver o lado positivo das coisas. Mas o Inter não está se ajudando. Quem me garante que o Inter precisando do resultado, agora o Inter é terceiro colocado, com 5 pontos, um a mais que o Nacional. O Nacional vai jogar a vida agora no Parque Central na próxima semana. Na próxima quinta-feira, às 7 horas da noite, pela 5ª rodada do Grupo F. E um dia antes, na quarta-feira, no Atanásio Girardot, tem Atlético Nacional da Colômbia e Bahia. O Inter vai ter que ficar preocupado com esse jogo também. Quem me garante que o Internacional vai conseguir vencer seus 2 próximos jogos? Quem garante que agora na próxima rodada do Campeonato Brasileiro o Inter vai vencer o Botafogo? Quem garante que o Internacional... Tu garante, tu confia que o Internacional vai vencer os 2 próximos jogos? Eu não. Com essa bola que tá jogando? Com esse acadelamento todo que tá jogando? Cara, jogar diante do Corinthians com 3 volantes, tudo bem. Fora jogo, fora de casa. Que pro tamanho do Internacional já não é muito admissível, não, mas a gente entende o contexto ali da partida. Mas diante do Atlético Nacional da Colômbia, o Inter deu apenas um chute a gol no primeiro tempo inteirinho. O Ospina praticamente foi outro torcedor dentro de campo, ali, um outro espectador dentro de campo. Se o Ospina quisesse colocar uma cadeirinha e uma gelada embaixo do gol, ficar assistindo o jogo, ele poderia ter feito isso tranquilamente no primeiro tempo inteirinho. Aí quando o Inter consegue ali uma chance, um lampejo de chance, o goleiro deitado, o Wesley vai lá e chuta em cima do cara. Aí fica complicado. Bem, segundo tempo, o Inter mais ou menos meio que consegue se encontrar na partida e toma um balde de água fria. Aí o Rinestrosa ganha do Thiago Maia, ganha do Brian Gui, ganha do Thiago Maia, que foi frouxo na marcação, porque ele já tinha amarelo. Se fizesse falta ali, segundo amarelo expulso. Passa pelo Fernando 2 vezes. Aí
pede pro Viveiro sair da partida, sair da frente dentro, faz isso com a mãozinha assim, ó, e a zaga do Internacional olhando. Aí ele toca pro Billy Arce, que chuta. Quase ângulo, chuta e vence o goleiro Anthony. Aí depois o Internacional até acha um pênalti. Não sei, um gol do Alan Patrick. Aí depois, no fim do jogo, a defesa do Internacional, Bernabé, Vitão, Victor Gabriel, todo mundo olhando o Viveiros fazer mais um gol. O Internacional no segundo tempo consegue ali, na verdade, alguns lampejos de boas oportunidades. No jogo passado, o Inter sofreu com a bola aérea diante do Corinthians e agora sofreu com a bola jogada no chão diante do Atlético Nacional. Sofreu ainda antes diante do Maracanã para conseguir chegar ao seu gol. O Inter precisa do resultado, mas quem garante que o Internacional... Tu confia que o Inter vai vencer os 2 próximos jogos? Se o Inter vencer os 2 próximos jogos, passa para a próxima fase das oitavas. E chegando às oitavas com isso que tá jogando, passa? Internacional passa? Não sei. Inter agora é o terceiro colocado. O primeiro colocado é o Botafogo, mesmo com a derrota com 7 pontos. O segundo é o Atlético Nacional com 6 pontos. O que vencer desse confronto aqui na próxima quarta-feira entre Bahia e Atlético Nacional já praticamente garante sua vaga para a próxima fase. E aí vai ficar o Internacional e o Nacional do Uruguai pro próximo jogo. Eu vou falar a classificação de novo. Bahia, primeiro colocado com 7 pontos. Segundo colocado, Atlético Nacional com 6. Terceiro colocado, o Inter com 5 pontos. E o último colocado é o Nacional do Uruguai com 4 pontos. O Inter tem jogo dificílimo fora de casa, diante do Nacional. O Nacional vai jogar a vida nesse jogo. O Internacional vai mais ou menos com uma estratégia de ficar olhando o Nacional jogar. O Inter vai jogar com 3 volantes. Vai jogar com acadelamento novamente. Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e deixa o teu like. Até a live de mais logo à noite. Às 10 horas da noite, o Sextou Colorado com todas as informações e projeções dos próximos jogos do Inter. Até o próximo conteúdo. Tchau.